Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro de doutrinas. Doutrinas são ensinamentos. Doutrinas são ensinos. E a Bíblia Sagrada é um livro de ensinamentos. Ensinamentos de quem? Do próprio Deus para a humanidade. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede o livro do Senhor. Nenhuma das coisas do livro do Senhor falhará. Nenhuma, nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. A Bíblia Sagrada é chamada de livro do Senhor. Grite assim: livro do Senhor. Mais forte. A Bíblia é o livro do Senhor, porque são os ensinamentos do Senhor, porque são os preceitos do Senhor, porque são as doutrinas que Deus quer que nós sigamos. E uma das grandes doutrinas das Escrituras é a doutrina da santificação. O que significa a palavra santificação ao pé da letra? Santificação ao pé da letra, na raiz semítica, vai significar cortado. Ao pé da letra, santificação é ser cortado. E o que isso dá ideia? Ser cortado do pecado. Ser cortado de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ser cortado de tudo aquilo que Deus odeia, que Deus condena. Então, quando a palavra está dizendo santificação, Deus está falando assim: vocês têm de ser cortados. Quando o Senhor diz assim, 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Ele está falando, sede cortados do pecado, sede cortados da imundícia, sede cortados do erro, porque eu sou cortado de todo erro. O que significa um corte? A cessação. Quando a pessoa deixa de fazer. Se um ventilador está ligado na tomada e você corta com a tesoura o fio, o ventilador vai pegar? Porque foi cortado. É isso, é essa a ideia. Aleluia! Deus, ele corta do pecado para o homem não pecar mais, mas para o homem vencer pela sua palavra, vencer pelo seu Espírito. Aleluia! Oh, glória a Deus! Santificação também tem outras ideias, que uma delas é a ideia de separação. Santificação também traz consigo a ideia de separação. Quando a pessoa é separada de toda a imundícia para ser usada exclusivamente por Deus. Deus separa. A santificação faz Deus separar a pessoa para Ele. Faz Deus separar a pessoa para si. Faz Deus separar a pessoa porque Ele vai usar. E se Deus vai usar essa pessoa como um instrumento dEle, não pode ter iniquidade nessa pessoa. Não pode ter mundanismo nessa pessoa. Não pode ter mentira nessa pessoa. Não pode ter obra da carne nessa pessoa. Não pode ter mentira, ódio, engano lá dentro no coração. E nem aqui fora pode ter nada errado. Porque é de uso exclusivo do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Essa santificação, ela é tríplice. Grite assim comigo. Santificação. Tríplice. Mais uma vez. Tríplice. Ou seja, é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Deus, ele quer o corte do pecado em tudo. Deus, ele quer a separação para ele usar em tudo. Não é só naquilo que me convém. Não é só naquilo, isso aí é bobagem. Isso aí é ele, isso aí é aquela igreja. Não, é em tudo. Em tudo.
Escute a palavra. O mesmo Deus de paz vos santifique, vos corte, vos separe em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Plenamente aqui, completamente. Plenamente aqui, inteiramente. Plenamente aqui, de todo. Seria assim: espírito, alma e corpo sejam inteiramente. Espírito, alma e corpo sejam completamente. Espírito, alma e corpo sejam de todo. Conservados, o quê? Irrepreensíveis. Sem mácula, nem mancha. A constituição humana, espírito, alma e corpo, deve ser santificada plenamente para ser irrepreensível. Para que? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa santificação, ela começa por dentro. Olha a sentença do apóstolo. Santificai todo o vosso espírito. Não é ao contrário. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo, porque a santidade começa de dentro para fora, não ao contrário. Sempre eu falo, quando a irmã varre uma casa, como é que a irmã varre? De dentro. Se varrer a casa de fora para dentro, a sujeira vai ficar escondida. As pessoas da rua não vão ver a sujeira, mas a sua casa vai estar cheia de imundícia. Santificação não é primeiro por fora, porque vai esconder o que tem lá dentro. Santificação é lá de dentro, do espírito. A parte mais profunda, passa pela alma e resplandece aqui no corpo. Aleluia! Totalmente santo no espírito, na alma e no corpo, como quer o nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então começa por dentro. Às vezes, nós devemos ter muita paciência com o novo convertido, suportar os fracos, como disse Paulo, até o batismo deles, porque ele tem que limpar lá dentro primeiro. Se ele não limpar lá dentro primeiro, ele vai ter desejo de fazer. Vai ter desejo dos filmes, terá desejo das irmãs da vaidade, terá desejo do cinema, terá desejo de fumar, de beber. A irmã terá desejo da vaidade, o irmão terá desejo ainda de ir à praia, ficar de sunga, terá desejo ainda de mentir, porque o desejo está lá dentro. Por isso que a gente tem de ter uma paciência e deixando a palavra limpando, explicando, porque quando lá dentro for limpo, o desejo foi vencido pela palavra. Então não vai ser mais problema. Não vai a pessoa passar a seguir porque o pastor disse, porque a irmã falou. A pessoa é liberta. Ela não tem mais desejo porque ela foi santificada por dentro. O que estava lá dentro também escondido. Ódio, mágoa, mentira, engano. A palavra é um jato que vai lavando. A palavra é uma água pura que vai purificando. A pessoa é totalmente liberta. De dentro para fora. De dentro, não ao contrário. Olha a sentença: espírito e corpo. Essa santificação tríplice, na verdade, quem se santifica está santificando a Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Quando a pessoa se santifica, ela está se santificando para Cristo. Porque eu sou uma testemunha de Jesus nesta terra, como vocês, então eu tenho de dar testemunho dele. As pessoas têm de olhar para mim e ver como um seguidor de Jesus, tal como em Antioquia. Em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Atos 11, 26. Porque o comportamento, porque a vestimenta, pensamento, palavreado, obras, atitudes condiziam com o do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eles passaram a ser chamados cristãos. Aleluia! Agora canta aleluia! E quando
quando eu falo da santificação, envolve a nossa língua também. Porque a língua faz parte desse processo, ela precisa ser santificada. E é a palavra, nós lemos aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um dos meios da santificação é a palavra. Porque a palavra, ela funciona como água, como eu disse, água cristalina, rios de águas vivas, águas puras, águas deliciosas, que vão purificando toda a nossa natureza. Capítulo 5, versículo 26 de Efésios, o apóstolo Paulo ponderou: para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Para santificar a igreja, para santificar a noiva do Cordeiro, para santificar a igreja peregrina nesta terra. Como? Pela lavagem da água, pela palavra. Então a palavra, ela lava. Não tem coração que a palavra não possa lavar. Não tem atitude que a palavra não possa purificar. Não tem atos que a palavra de Deus não possa mudar. Jesus, ele disse assim certa vez, João capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então a palavra, ela lava. A santificação, um dos maiores meios de se alcançar a santificação é através da... É através da... Ah, mas eu não consigo me santificar, eu não consigo ordenar a minha vida tal como Deus quer. Está faltando a... Está faltando meditar na... Se submeter à... Palavra. Porque nós, por nós próprios, não conseguiremos nos santificar. O apóstolo Paulo falou que na nossa carne não existe bem algum. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza carnal, na minha natureza de Adão, não existe bem algum, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, porque a nossa natureza é caída. O Espírito quer que nós façamos o bem, mas a nossa natureza não quer. Por isso entra uma água poderosa. Por isso entra uma água divina. E essa água é a palavra. Para limpar os nossos atos, para limpar a nossa vida, para nos fazer verdadeiros servos de Cristo. Em meio a esta geração caída, esta geração perversa, nós vamos dar testemunho do verdadeiro Deus. Quem crê nisso, levante as mãos. Então, um dos meios de santificação é a palavra. Pela palavra. E nós sabemos que é difícil uma pessoa controlar a sua língua. É bem difícil. Na leitura oficial aqui, foi lida a passagem de Tiago, capítulo 3. E eu quero me ater aqui, Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um leme consegue direcionar
um navio. E o leme é bem pequeno. O navio é enorme. Um cruzeiro é enorme. Muitos andares tem cruzeiros, apartamentos. Tem deles que tem salão de festa, piscina, tem tudo. Mas o leme que governa o cruzeiro, só para vocês terem ideia, é grande ou pequeno? É pequeno. Para governar daquele tamanho, o leme é pequeno. Só que ele consegue governar um navio de inúmeros apartamentos, como estou dando exemplo de um cruzeiro para vocês entenderem. Um avião também. O piloto consegue dirigi-lo, guiá-lo, controlá-lo. Um avião, já fui fazer viagem à África, um avião com 300 e poucas pessoas, lotado. E o piloto e o copiloto conseguem guiá-lo, pilotá-lo. E a nossa língua é tão pequena e a gente não consegue governar. A nossa língua tem um problema. Ela se gloria de grandes coisas. Porque quando vem uma palavra de santificação, tríplice, envolvendo a nossa língua, a língua quer se gloriar. Ah, não, mas isso aí eu já sei. Não, isso daí eu já ouvi muito tempo. Ah, isso aí é para aquela irmã lá. Isso aqui é para aquele. Isso aqui é para mim, é para você. Eu preciso santificar minha língua e você também. É a palavra de Deus, eu tenho de me submeter. Não tem grande, não tem pequeno. Todos nós estamos nivelados pela cruz do Salvador. Não tem maior, não tem menor. Todos estamos debaixo da cruz. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E é difícil. O navio é controlado, um avião é pilotado. A língua é difícil refreá-la. O irmão de Jesus, apóstolo Tiago, que era uma das 3 colunas da Santa Igreja primitiva, Gálatas 2:9, ele disse assim, Tiago 3, verso 8. A língua é um mal que não se pode refrear. É difícil refrear. Ah, mas Tiago está falando aqui que não pode refrear. Por nós mesmos, nós não podemos refrear. Ele não está dizendo aqui que você nunca vai conseguir refrear a sua língua, nem eu. Ele está dizendo aqui nós por nossa própria natureza, nós por nossa própria vontade, nós não conseguiremos refrear. Tem que ser por obra do Espírito Santo e a santificação por meio da palavra. 5,16 de Gálatas. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia! Quando se anda no Espírito, a carne é vencida. A natureza humana é caída, vencida pelo Senhor. A língua é perigosa. Está cheia de peçonha mortal. Sabe o que é peçonha? Veneno de cobra. Peçonha é veneno de ofídio, de cobra. Jararacuçu, jararaca, surucucu, cascavel. A Bíblia compara a língua como veneno de cobra, de serpente. Porque ela é perigosa, ela pode matar, ela pode levantar, ela pode destruir, ela pode acabar com uma reputação, ela pode acabar com o ministério de alguém, ela pode acabar com a família de alguém. A língua é perigosa. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Perceba o poder que ela tem. É por isso que o único meio de nós adestrarmos a nossa língua é por meio da palavra de Deus. Isso não é vergonhoso. A gente fala mesmo. O próprio apóstolo Tiago, ele não tinha vergonha de falar que ele errava com a língua dele. Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O próprio Tiago falou que tropeçava. Ele mesmo não escondeu. Irmão, grande é só o Senhor.
perfeito, santo, inocente, separado dos pecadores, é só o Verbo feito carne. Eu preciso me santificar. Oh, glória a Deus. Você precisa se santificar. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Santifica a nossa língua. Aleluia. Pode dar glórias a Deus. Dado que a língua faz parte do corpo, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Corpo aqui diz respeito à natureza. Natureza carnal. Não quer dizer esse corpo. É a natureza. A nossa natureza. A nossa natureza é lavada com o quê? Com água limpa. Você tem dúvida? Qual é a água limpa? Qual é a água limpa? A palavra de Deus. Sempre ela exercerá uma função. Então a nossa natureza, nossa língua, que contribui para tantos erros nossos, tantas coisas a gente entra que nós poderíamos estar livres de tantos desafetos, aborrecimentos, mas a nossa língua sem vigiar faz a gente entrar em maus lençóis. Vou dar alguns exemplos só, não vou me demorar. Como a língua tem feito mal à igreja do Senhor. Como a língua tem feito mal a obreiros da casa de Deus, a novos convertidos. Como a língua tem feito mal em nossas vidas. Porque basta algo pequeno para virar um incêndio. Ou seja, basta uma palavra, virará um incêndio. Basta uma frase para o mal ser feito. Oh, glória a Deus. O apóstolo Tiago disse assim: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, uma palavra mal colocada, uma palavra dita que não era para eu dizer, porque eu fui tentar falar alguma coisa, não era para eu ter falado, era para eu ter me calado. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Eclesiastes 3:7, pois eu quis falar, entrei no incêndio. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí Deus vai falar: quem mandou você falar? Quem mandou abrir a boca? Por isso nós precisamos. Porque a língua tem sido uma fonte de escândalo para o pecador. Escute, a língua tem sido uma fonte de escândalo para o pecador. Quantos chegam a dizer: o que adianta vestida de crente, cabelo de crente, com terno e gravata, irmão, Bíblia debaixo do braço, fica falando mal dos outros, vem aqui na minha casa, fala dos outros. Quantas vezes você já ouviu? Talvez até falaram de você. Talvez até falaram de mim. Isso é perigoso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos, o nosso testemunho. Portai-vos de maneira que não deis escândalo algum aos judeus, aos gentios e nem à igreja de Deus. Eu tenho que ter um porte que eu não escandalizo, porque Deus não vê o mundo como a geografia atual. O mundo é diferente, na visão geográfica. É Ásia, Oceania, América, Europa, África. Deus não vê assim. Para Deus, Ele vê o mundo em 3 povos só. Deus vê judeus, que é a nação escolhida da qual veio o Messias, da qual Deus se revelou ao mundo.
Deus vê gentios, que são aqueles que não são judeus, pessoas de quaisquer nações, e Deus vê a igreja de Deus, que são aqueles de todas as nações da terra, que lavaram e embranqueceram as suas vestes, as vestes da alma, no sangue do Cordeiro. Aleluia! Por conta disso, Paulo diz assim, que nós devemos nos portar, nós devemos dar testemunho, de modo que não escandalizemos nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Deus. Ou seja, Deus está falando, não é para escandalizar ninguém. É para ser uma testemunha minha, um embaixador meu, um filho meu, que realmente dê testemunho de mim. Nós devemos santificar a nossa língua porque nós temos murmurado. O que é murmuração? Murmuração é o ato de falar mal de alguém. Isso é murmuração. São duas acepções para a palavra murmuração. Primeira acepção, ato de falar mal de alguém, falar mal de algo. Isso é murmuração. A Bíblia chama isso de maledicência. Um dos nomes de murmuração na Bíblia Sagrada é maledicência. Às vezes você se depara com esse vocábulo na Bíblia, maledicência. O que é? É falar mal dos outros. É murmurar contra a vida alheia. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos. Deus está dizendo, lance fora de sua vida. Despojar é isso, lance fora de si. Jogue para bem longe. Tire da sua vida. Eu devo tirar da minha vida a ira, a cólera, a malícia, a maledicência. As palavras torpes da vossa boca. Eu devo lançar isso da minha vida, eu não posso falar mal dos outros. Ah, mas é porque ele me fez mal. Entregue a Deus. Ah, mas porque ele me caluniou. Entregue a Deus que julga retamente. Ah, porque ele falou o meu nome na praça, eu fiquei sujo. O sangue de Jesus tem poder de justificar a sua vida. Romanos 5, verso 9. Sendo, pois, justificados pelo seu sangue. O sangue de Jesus tem poder de limpar o seu nome e justificá-lo. Mas murmuração não tem parte com Deus, e Deus diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Se entrega um trabalho da obra de Deus na sua mão, as escrituras estão dizendo aqui, para nós fazermos sem murmuração. Porque se eu fizer com murmuração, minha língua pecar, Deus não vai receber. Mas vamos lá. Se uma acepção de murmuração é falar mal dos outros, tem a segunda acepção, que é reclamar, queixar-se. Murmuração também é se queixar. Murmuração também é reclamar. E isso entra aqui. Fazei todas as coisas sem murmurações. A pessoa reclama. Só eu que faço isso nessa igreja? Só eu que tenho que varrer? Só eu que tenho que vir esse dia? Faça tudo sem murmuração. Oh, glória a Deus, aleluia! Ah, porque eu tenho que vir esse culto, não cobra do outro. Faça a obra de Deus sem murmuração. Oh, glória a Deus! Fica se queixando, minha vida está assim, eu sirvo a Deus, estou mal, o meu vizinho bebe, fuma, se prostitui, vai às baladas, anda caído pela rua, olha como ele é bem, e eu só ando passando luta. Você está reclamando, você está murmurando contra Deus. O seu vizinho pode ter tudo, mas não tem a vida eterna.
Seu parente pode ter tudo aqui, mas não ter um nome no livro da vida, de nada adiantará. O que adianta homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é murmuração. Pode glorificar, aleluia! Oh, glória a Deus! Ah, porque aquele meu parente é assim. Ah, porque meu primo é assim. E eu só passo essa luta. Desde que eu entrei na igreja, a minha vida só piorou. Murmuração. E quem murmura e quem se queixa, atrai para si Satanás. Quem anda reclamando, quem anda se queixando, quem anda se comparando, está atraindo para perto de si Satã. Satanás está ao ladinho dele assim, não está nem mais ao derredor, está ao ladinho dele grudado no cangote dele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Está vendo? Quem murmura atrai para perto de si o destruidor e vai perecer. Mas a palavra vai lavar a nossa murmuração. Você crê nisso? Você crê pelo poder da palavra? Então levante essa mão e adore aquele que vive e reina. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus! Oricandalama suricai. Nós devemos santificar a nossa língua e temos de nos guardar de boatos. Grite assim comigo. Boato. Está muito fraco. O que é um boato? Boato é uma notícia anônima. Isso é boato. É uma notícia anônima e não confirmada, divulgada pelo público. Um boato. O quê? Uma notícia anônima, que ninguém sabe quem levantou essa notícia. A notícia chegou até mim, mas eu não sei a fonte dela, a origem dela, o nascedouro dela. Uma notícia anônima, não confirmada, porque ninguém sabe se a notícia é verdadeira ou não, divulgada pelo público. Em tempos de internet, é muito boato. Os chamados fake news. E às vezes você compartilha fake news, tome cuidado com boato. Às vezes você acredita em tudo que abre na internet, tome cuidado com boato. Pessoas que chegam até mim, até você. Está sabendo, irmã Maria? Está sabendo, irmã Isabel? Está sabendo, irmã Consolação? Está sabendo, irmã Adriana, irmã Maurici? Só que a notícia é que ninguém sabe de onde veio. A notícia não é confirmada. Está sendo espalhada. A notícia tem que morrer. Esse boato, ele tem que morrer quando chegar em mim, em você. Ela pode rodar o mundo inteiro. Quando chegar na vida de um servo de Deus, que tem a língua santificada pela palavra, o boato vai morrer ali. Porque ali ele não vai mais passar, não será passado para ninguém. Sabe o que significa a palavra boato? É do latim, boatu. Boato em português vem do latim, boatu. E sabe qual é o sentido original de boatu? Mugido de boi. Isso é boatu. Mugido de boi. O boato é um mugido de boi do diabo. Isso é um boato, é um mugido do adversário. É Satanás que está lançando fermentação, é Satanás que está lançando conversas, é Satanás que está lançando coisas que você e eu não podemos confirmar. E como que eu levarei isso adiante? Mas aquela irmã lá está em adultério. E você sabe se é verdade? E mesmo se for verdade, falar não vai adiantar nada. Italabassurimicoma-labachai. Ah, porque está acontecendo isso naquela casa. A conversa está rodando o mundo, chegou em você, você vai dar prosseguimento? Irmão crente que dá ouvido a boato e fica com as mãos coçando. O ouvido cresce. Não ouça. O boato tem que morrer quando chegar em mim.
A língua santificada pela palavra não dá ouvido a isso não. Isso é fermento do diabo. Isso é fermento de Satanás. Isso é mugido de boi do inimigo. E eu não posso admitir. Oh, glória a Deus. Pessoas que ficam presumindo. Presumem. Eu acho que está acontecendo isso aqui. Você tem certeza? Ah, mas é isso que está... Você tem certeza? Isso tem tudo a ver com rumor. Boato também é rumor. Rumores. Êxodo, capítulo 23, verso 1. Não admitirás falso rumor. Esta é a doutrina de Deus. Não admitirás falso rumor. Quer que eu fale numa tradução livre? Não admitirás boato. Se eu admito boato, mesmo que eu não fale nada, mas eu fico ali concordando. Ah, é? Ai, que coisa. Não, isso tem que morrer em você. Veio com conversa. De onde veio essa conversa? Ah, não sei, estão falando. Você tem certeza que é verdade? Se é verdade? Ah, não. Então essa conversa está destruída pelo nome de Jesus, que é na minha casa, você não vai mais falar. No meu ouvido você não vai falar, que meu ouvido é para ouvir a voz de Deus. O meu ouvido é para ouvir a palavra de Deus. O meu ouvido é para dar atenção à palavra do verbo, aleluia! Aí acaba com boato, acaba com falso rumor, aleluia! Pode glorificar o Senhor. Oh, glória a Deus! Nós devemos santificar a nossa língua, porque a língua do crente não pode ter mentira. O que é mentira? Afirmação que não condiz com a realidade. Mentira é engano. Mentira é falsidade. Quantos crentes são mentirosos? A língua mente. Pessoas mentem descaradamente, mentem até revelações. Mentem até línguas estranhas, mentem até profecias, mentem até inventando testemunhos que nunca aconteceram. Que fim trágico terá o mentiroso? Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos fornicários, aos feiticeiros, aos mentirosos, a sua parte será no lago que há de com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem mais. Apocalipse 22, 15. Ficará de fora todo aquele que ama e todo aquele que comete a mentira. Quem mente está debaixo do poder de Satanás. Porque Satanás nunca se firmou na verdade. 8,44 de João. Nunca se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quantos crentes mentirosos ficam mentindo? Ah, eu não estou em casa. Ah, diga que eu não estou aqui. Ah, não vim ao culto. Ah, porque eu estou com a dor na coluna. E é mentira. Ah, porque o vidro caiu no meu pé e o dedão abriu. É mentira. Quantos mentem na própria família? Quantos mentem no... Ah, não fui trabalhar hoje. Ah, vou ligar lá e vou mentir que eu vomitei. Quantos crentes mentirosos? Quantas pessoas que mentem? Filhos mentem para os pais, pais também mentem para os filhos. Ore canta lá baixai. O Espírito Santo é Espírito da verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. Aquele que testifica é a verdade, porque o Espírito é a verdade. Se o Espírito Santo é a verdade, ele não vai habitar naquele que anda mentindo. Ore canta labassurimicai. Pessoa que anda com vida dupla, na frente dos outros é uma maravilha, mas por trás tem uma vida totalmente diferente, mentindo. Pessoas que mentem até porque querem esconder a fé. Aí você é daquela igreja que grita, aí você é daquela igreja com aquela doutrina tão rígida, aquela doutrina que vocês falam que é santificação, que é tão rígida. Ah, não, eu estou lá assim, mas aquilo lá já foi o tempo.
Aquilo lá é no passado. Você não tem coragem de defender a palavra de Deus, a palavra da verdade do Evangelho. Aquela igreja barulhenta, que eles batem palma, gritam glória a Deus. A pessoa fica quietinha porque não quer confessar, tem que falar assim, não, eu sou dessa igreja aí mesmo. Eu sou dessa daí, onde o fogo cai, onde a glória desce. Oh, maravilha! Mas está acontecendo muita mentira. E antigamente se pregava muito contra a mentira. Ultimamente não se prega mais contra a mentira. No mesmo fervor que se pregava outrora, hoje não se prega mais. Mas por que as pregações contra a mentira acabaram? Porque os crentes se tornaram mentirosos. Mentem na cara dura, sem pejo, nem constrangimento. Mentindo assim. Mente. Mente onde está, mente o que fez. E a mentira, no caso, está usando a língua. E como que Deus vai ter parte nessa língua? A língua que fala da palavra que é a verdade, a língua também escandaliza o evangelho mentindo. Efésios capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo salientou: deixai a mentira e falai a verdade. Oriandalavasi, otalavassuricai. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mesmo que você sofra, fale a verdade. Mesmo que você sofra o dano, eu sofra o dano, nós devemos falar a verdade. Mesmo que os familiares fiquem contra nós, falemos a verdade. Mesmo que na firma, na empresa, na prefeitura onde trabalha, na sala de aula, seja onde for, ficarem contra você, fale a verdade. Porque se nós falarmos a verdade, o Senhor nos justificará, porque Ele é a verdade, Ele é reto, Ele é puro, Ele é verdadeiro. Oh, glória! Oh, maravilha, aleluia! Glória a Deus! Salmo 62, versículo 4. Eles somente consultam como derribarão da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a sua boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Pessoas que se deleitam em mentira. Começa a sua mentirinha, e toda mentira é verdade, ela tem perna curta. Uma hora ou outra a verdade vem à tona. Sabe por quê? Deus não tem parte com erro. E todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com o qual haveremos de tratar. 4:13 de Hebreus. Não adianta mentir, porque o Senhor dos céus é verdadeiro. 3:7 de Apocalipse, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Apocalipse 3:14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia diz: a testemunha fiel e verdadeira. Aleluia! Não tem jeito, Deus só tem parte com a verdade, porque Ele é a verdade. Nunca vai ter parte com a mentira. Devemos santificar a nossa língua, porque ela não pode ter contenda. Nós não podemos usar a nossa boca para contender. O que é contender? É brigar, é entrar em conflito, é discutir. Uma contenda, o que é? É uma discussão, é uma briga, é um conflito. E às vezes nós queremos, às vezes as pessoas querem falar da palavra conosco, principalmente familiares, às vezes querem falar da palavra com outro, com pessoas da própria parentela, da própria família. Só que eles não querem falar com o sentido de aprender.
Eles querem falar para contender. E ao servo de Deus, não convém contender. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Eu lembrei do texto. 2 Timóteo 2,24. E ao servo de Deus não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Se você vê uma pessoa que quer fazer discussão com a palavra, e na verdade ela não tem o intuito de aprender, pule fora. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não dê carne santa aos cães, e nem pérola para os porcos. Porque a pessoa não quer aprender, ela quer brigar. E eu não posso ficar brigando, eu não posso ficar discutindo, eu não posso ficar contendendo. A igreja de Deus não tem costume de contender. Porque o nosso Deus é Deus de paz. A igreja de Corinto tinha todos os dons. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. De modo que nenhum dom vos falta. Ela tinha completamente os dons. Só que ela ficou uma igreja carnal. Sabe por quê? Os crentes brigavam. Aquele desentendimento bobo. Aquela picuinha. Aquela lereia que virava. Por causa de pouca coisa. O apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja e disse assim. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, havendo entre vós contendas e dissensões, não são por acaso carnais? E não andais segundo os homens? Crente que anda com discussão, ele anda segundo os homens. Crente que anda brigando, ele anda segundo os homens. E quer que eu fale para acabar, que o Paulo disse aqui? Ele é um carnal. Ele é uma carnal. Só tem a capa de crente, só tem a roupa de crente, só tem o rosto de crente. Mas Deus do céu está falando, irmã carnal. Filha minha rebelde, você virou uma carnal. Filho meu rebelde, virou um crente carnal. Nós não devemos discutir com o tolo. Eis o cerne da questão. Se eu discuto com o tolo, eu sou pior do que o tolo. Como eu falei, se a pessoa não quer aprender, ela quer discutir, ela quer arranjar questão, para que você vai esquentar sua cabeça? Para que você vai sair do sério? Para que você vai ficar com aquilo na cabeça o dia inteiro e depois ela sair falando, eu discuti com a Solange, ela não conseguiu me responder. Eu discuti com a Maria da Consolação, eu discuti com a Adriana. Um exemplo que eu estou dando. A própria pessoa que vai se vangloriar. E para o evangelho, para a salvação e edificação, serviu para quê? Para nada. Aí a Bíblia Sagrada diz aqui, Provérbios capítulo 26, verso 4. Não respondas ao tolo, segundo a sua estutícia, para que também tu não te faças tolo como ele. Oh glória, canta labaçuricai. Porque o servo de Deus não tem de contender. Deus aborrece tal atitude. Provérbios capítulo 6, verso 19. A palavra de Deus diz aqui. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. E entre as quais, 6:19. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. A contenda só vai ser semeada, só vai ser espalhada aqui. Isso aí, a alma de Deus abomina, isto é, a pessoa de Deus abomina. Provérbios capítulo 17, versículo 14. Como soltar das águas é o princípio da contenda. Como soltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas nela envolvido. Como soltar das águas, uma represa quando estoura, ela destrói tudo que tem pela frente.
destrói casa, destrói carro, destrói família, destrói a pessoa morre, a pessoa... Vocês sabem o que acontece quando uma represa, um dique, uma barragem, quando estoura, ela sai fazendo uma destruição. Assim acontece com a contenda. A contenda é como soltar nas águas, ela só vai fazer destruição. Então a gente não convém contender. E Deus está falando aqui, para nós sairmos da porfia, dessa briga, dessa discussão, antes que a gente seja envolvido na destruição. Aleluia! Provérbios 18, verso 6. Os lábios do tolo entram na contenda, a sua boca brada por açoites. Tem pessoa que gosta. Chega numa casa, tem que brigar. Vai fazer uma visita, tem que brigar. Está no ponto de ônibus, em vez de falar de Jesus de uma maneira tão agressiva, que briga. Está na fila da lotérica, arranja briga. Está no metrô, arranja briga. Na fila do INSS, na fila do banco para receber, arranja briga. Sabe por quê? Olha a palavra aqui. A boca do contendeiro brada por açoites. Ele quer brigar. Mas a palavra está dizendo aqui, os lábios do tolo entram na contenda. Se você falar de Jesus e quiser começar a virar aquela discussão, acabe ali. Sai. Ó, Deus abençoe. Guarde a palavra no não sei o quê, não quero saber. Tudo bem. Desculpe alguma coisa, somente guarda o que eu falei e vai embora. Seja um crente verdadeiro. Tenha uma língua santa, porque até quem estiver ao seu lado vai dizer, tentou brigar com a irmã, mas ela provou que é uma serva de Deus, ela não entrou na deles. Amém? Guarde a palavra no seu coração. Nós temos de santificar a nossa língua, pois ela não deve ter palavras torpes. O que são palavras torpes? Palavras túrpidas, palavras imundas, palavreado nojento, palavreado de baixo calão. E quantos crentes, falam palavreados, por exemplo, crentes que ficam chamando senhora. Você está chamando um ídolo, palavra torpe. Muitos falam assim, vixe. Vixe, no latim, é virgem. Virgem de quê? Virgem Maria. E quando você fala vixe, na verdade você está clamando pela Virgem Maria. Quando você fala Nossa Senhora, você está chamando por um ídolo católico romano. São palavras torpes. O camarada veio da malandragem, a pessoa veio da malandragem e tem aquele jargão ainda. Não, você está liberto pelo sangue de Jesus, a linguagem da malandragem vai ficar lá na rua. Oh, glória a Deus, é uma nova criatura. Ele canta lá bassuricai. Tem um gingado ainda, palavreado. Não. A palavra que é água tem que lavar a sua boca, a sua língua. Porque a nossa língua não pode proferir palavras torpes. A pessoa, ao invés de falar um palavrão, troca o palavrão por uma outra expressão. É pecado também, é palavra torpe. Porque ao invés de você falar o palavrão, você trocou por outra expressão. Mas dentro de você, foi o palavrão quem você falou. Foi o palavrão que você falou. Isso se chama palavra torpe. E para eu acabar, Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa para promover edificação, crescimento na fé, para que dê graça aos que a ouvem. E que graça você vai dar substituindo palavrões por outras expressões? Que graça você vai dar ao ouvinte, aquele que está ao seu lado, se começar, veio do pecado, do mundo de horror, mas continua falando aquele palavreado, aquele palavrório, aquela arenga. Não, torpe. Quem está em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez. Mesma coisa se dá no púlpito. Eu não preciso ficar pregando aqui e quando for pregar, falar sobre adultério, prostituição, eu devo falar tal como a Bíblia diz. Numa linguagem séria, numa linguagem de respeito. Não é eu ficar falando nomes de partes de corpo da mulher, ficar falando partes de corpo do homem, expondo aquilo. Aqui é um púlpito, lugar de seriedade. Aqui é um púlpito, lugar de respeito. Aqui é um local de reverência. E Deus é em extremo reverenciado na Assembleia dos Santos, diz a palavra. Um juiz, mesmo julgando um caso de um estuprador, de um assassino, ele não sai da categoria. Ele não usa palavras de baixo calão. E como que pastores, homens de Deus, pregadores, pregadoras, ficam com esse palavreado torpe. Você está num culto ou numa aula de sexo? Está num culto ou está numa sala de aula mundana? Não! As coisas de Deus são com respeito. As coisas de Deus são com ordem. As coisas de Deus são com decência. Itaracantalabassi. Nenhuma palavra torpe, nenhuma. Amém? E lembre-se aí, torpe, palavras nojentas, palavras torpes nojentas, repugnantes, de baixo calão, palavras sujas, palavras que dão a entender outras coisas. Então não. Vamos santificar a nossa língua. Quem quer santificar a sua língua? Você quer mesmo? Levante as mãos.